Nós estamos aqui direto do templo da Assembleia de Deus do Bom Retiro, em São Paulo, na rua Afonso Pena 560, no culto da quarta-feira da vitória. E nós queremos trazer uma palavra da parte de Deus, que se encontra, eu vou fazer a leitura de um texto, e eu quero falar nesse dia sobre 4 vitórias incomuns, vitórias que só Jesus pode dar, ninguém mais, só Ele pode dar essas vitórias que eu vou proclamar aqui. Abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, a partir do versículo de número 50. Primeira carta de Paulo, capítulo 15, a partir do versículo 50 até o 57, diz assim a palavra do Senhor: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, queridos, eu quero falar para vocês sobre 4 vitórias incomuns. Essas vitórias, não adianta você ser inteligente, ser rico, ser sábio, que elas não estão no campo terreno. Nessa vida, escute o que eu vou falar, muitas pessoas podem conquistar vitórias sem a ajuda direta de Deus. Você sabia disso? Que isso, pastor? O senhor está falando heresia? Não. Muitas conquistas nessa vida, o homem, com a sua inteligência, ele pode conquistar riqueza, poder, sem a ajuda de Deus. A Bíblia fala no Salmo 115, no versículo 16, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Por algum acaso todos os ricos do mundo e poderosos do mundo são cristãos? Não, tem um bando de ateu, de fariseu, de gente que blasfema de Deus, que conquista as coisas por trabalho, por inteligência, aproveitando as oportunidades. Isso nós chamamos da vontade permissiva de Deus. Deus permite que os homens construam e adquiram as coisas. Deus está no controle, mas Ele permite. E não necessariamente você ser cristão para ter casa própria, carro novo, ser empresário. Agora, essas vitórias que eu vou proclamar aqui, meu querido, Bill Gates, o homem mais rico do mundo, o Murdoch, o homem que possui o maior grupo de comunicação do mundo, o Ted Turner, o dono da CNN, os bilionários dessa vida, se eles não tiverem um encontro com Jesus, eles não vão conquistar nenhuma dessas vitórias. E eu temo que a igreja de Jesus aqui nessa terra tem barateado o evangelho, porque um Deus que me parece que só resolve problema de emprego, de casamento, de casa, de carro e de dinheiro, coisas temporais e passageiras. É bem verdade que Deus resolve, mas isso não é a premissa do evangelho, isto não é a prioridade do evangelho. Agora, o que eu vou mostrar para você que está aqui nessa igreja, e para você que está vendo essa fita ou que está me vendo na televisão,
são as vitórias mais espetaculares que existem e que só Jesus pode dar, e são as maiores vitórias que um ser humano pode conquistar. São 4 vitórias incomuns. Esse texto que eu li, o apóstolo Paulo, ele começa falando: eis que eu vos digo um mistério. O que é um mistério? É uma coisa transcendental, é uma coisa sobrenatural, é algo que pertence à esfera do divino. E é isso que Deus tem preparado para nós. Nesse texto, eu vou mostrar para você 4 vitórias incomuns que o Senhor está oferecendo para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e aceitam a Jesus Cristo como único Salvador. A primeira vitória incomum encontra-se no versículo 51, na última frase: todos seremos transformados. É a vitória sobre a limitação da matéria. Essa aqui é uma vitória transcendental e sobrenatural. Olha o que a Bíblia fala em 1 João 3,2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, o veremos. Olha o que diz a Bíblia: que eu e você vamos ter um corpo glorificado igual ao de Jesus. Você já parou para pensar que coisa transcendental, espetacular? Você quer ver Jesus com um corpo glorificado? Depois que Ele ressuscita, depois que Ele vence a morte, Ele recebe um corpo glorificado. Em Lucas, no capítulo 24, Jesus está lá, 2 discípulos a caminho de Emaús. Jesus começa a conversar com eles sobre a importância de Cristo ter padecido. E lá no versículo 31, quando Jesus se dá a conhecer a eles, diz que Jesus, desaparece, sem que a percepção humana consiga dominar. Jesus, numa velocidade estupenda e miraculosa, sai da presença deles, sem eles saberem que direção Jesus tomou. Porque Jesus estava num corpo glorificado. A velocidade, o deslocamento é sobrenatural. Você vai ter esse corpo. Quando você for arrebatado, quando nós formos ao céu, e quando nós chegarmos nas mansões celestiais, nós vamos poder dizer: vem cá, vamos dar um passeio ali numa galáxia a 100 bilhões de anos-luz. Vamos embora. Chegamos lá. Você sabe que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. E tem cálculos físicos das distâncias de galáxias: 100 milhões de anos-luz, 200 milhões de anos-luz, se quiser alcançar essa galáxia. Eu e você, com o corpo glorificado, vamos poder passear nesse universo sem problema de distância nem de oxigênio. Depois, olha Jesus com o corpo glorificado. No versículo 36 de Lucas 24, o mesmo capítulo, os discípulos estão tudo com medo, a casa está toda fechada, a porta, a janela. Jesus passa pela parede: ai, é um fantasma. Paz seja convosco. A matéria não tem poder sobre um corpo glorificado. E depois, no mesmo capítulo, no versículo 51, Jesus ascende aos céus. E a lei da gravidade? Que lei de gravidade, rapaz? Não tem lei física que possa determinar sobre um corpo espiritual. Você e eu, nós vamos ter o corpo semelhante a Jesus. Fica firme, filho. Fica firme, porque o teu corpo será transformado de um corpo mortal num corpo incorruptível. E só quem crê em Jesus vai poder experimentar isso.